Gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um que vai receber a palavra do Senhor, amém? Que frio, né? Tá gelado, tá frio. A temperatura foi bem baixa essa noite passada, o dia até esquentou, o solzinho maravilhoso, glória a Deus, né? E a gente tá aí se recuperando da gripe aos poucos, né? Essa gripe é forte, porque também a temperatura ela baixa, mas nós estamos melhorando, amém? Gente, eu postei o salmo, né, de manhã. Eu falei que eu ia postar esse mês de junho os salmos, né, e a partir de segunda-feira eu vou vir com louvor, adorar o Santo Deus, nosso Senhor Deus Jesus Cristo, amém? Todos os dias, né, adorar o nome do Senhor, porque o louvor ele também tem poder para curar todos os males do corpo, da alma, tá? O louvor também tem força, quem adora o Senhor, quem não se deixa levar pela circunstância, né? E foca em Deus, Deus ele vem no nosso socorro. E o Salmo hoje fala sobre o socorro, né? Aqui nós vemos no Salmo 25, fala sobre uma oração por auxílio divino, né? Esse salmo, antes de eu falar a palavra que Deus tocar aqui no meu coração, esse salmo de Davi mostra naquele momento que Davi estava no meio da aflição, né? Davi também passou por instrumentos de aflições, ele teve muitos inimigos que se levantaram contra ele, não só os inimigos dos outros reinos vizinhos ali, né? Que queriam derrubar o reinado de Davi, mas os da própria casa, por causa devido ao pecado de Davi. Então a gente vê também que há um arrependimento, né? Há um sentimento de culpa que Davi tinha também dentro de si. Então esse salmo é um salmo de clamor, é um salmo de oração. Então isso também significa que nem diante da adversidade, mesmo dos problemas, mesmo da sua culpa, Davi não deixou de confiar em Deus. Davi continua adorando a Deus, louvando o nome do Senhor, amém? E Deus sempre atendeu as orações de Davi. Deus ele era misericordioso, não porque Davi merecia também, mas é porque Deus é misericordioso conosco, né? Ele nos ama. Claro que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele errou, como nós somos falhos humanos, erramos, mas Deus é misericordioso com nós, Ele nos ama, amém? Ele nos dá nova chance de nós melhorar, mas Ele quer que nós se arrependemos, né? Que nós se confessamos, se arrependemos e queremos se esforçar para ser melhores, né? Todas as aflições, as perseguições, todos nós temos, né? É natural, né, nesse mundo, até porque nós sabemos que nós não somos perseguidos por causa de nós somos perseguidos por causa de Jesus, amém? Então nós sabemos ter essa consciência. Então o Salmo 25, no versículo 15, o Senhor fala assim, o Davi fala, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque eu estou sozinho aflito. Alivia-me a tribulação do meu coração e tiras das minhas angústias. Considerai as minhas aflições e meu sofrimento, perdoa os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e não me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma, livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti é o meu refúgio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti eu espero. Ó Deus, redime Israel e todas as suas tribulações. Além de Davi, aqui no Salmo, esse é do 15 ao 22, tá? No Salmo 25, do 15 ao 22. Além de Davi estar orando por ele, ter o arrependimento, pedir perdão diante daquela situação, porque até a própria casa de Davi se levantaram contra Davi, o próprio filho, né, que iriam a cabeça de Davi, o reinado, porque é por causa da falta que Davi fez, né? Ele pecou porque ele mandou o soldado Urias para a guerra, não, Urias, né, para a guerra, e ficou com a mulher dele, né, a Betseba, né? Então ele cometeu um pecado muito grande, então foi uma falta muito grande, né? Até que o profeta, né, esqueci, o profeta, acho que é Natan, né? Eu acho que é Natan, ele falou para ele, né, que ele cometeu, ele avisou, ele alertou o Davi sobre a sua falta, que não agradou a Deus, né? Então isso mostra que é uma oração de arrependimento de Davi. Ele conscientemente ele sabia que ele errou, né? Então ele estava assim ele achou uma falta com Deus, mas Deus na sua infinita bondade, no seu amor, a partir do momento que nós clamamos ao Senhor diante da dificuldade, né? O que o Senhor faz? O Senhor é misericordioso com nós. O Senhor tem piedade de nós, né?
E aí, se nós clamar ao Senhor, nós orar, o Senhor vai mostrar o caminho certo para nós, a direção certa que devemos seguir, e também mostrar as injustiças, onde nós erramos, porque muitas vezes nós passamos por dores e aflições, as nossas próprias escolhas que causaram isso. No caso de Davi foi também, né? Ele fez as escolhas erradas, foi tomando atitudes sem consultar a Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Então isso a gente aprende muito com Davi, quando mas ele também intercede por Israel, né? Ele intercede pelo povo para Deus ter misericórdia diante das ações dos inimigos, dos levantes dos inimigos, né? Para tentar derrotar o rei, sabe? Quando derrotava o rei, derrotava todo o povo, né? Então, o rei era o cabeça, né? Sempre ali na história da Bíblia, o rei é o cabeça, né? Então, é muito importante a gente confiar em Deus, que nem Davi. Ele mesmo diante das aflições, ele não se deixou levar pelas aflições, ele continuou confiando no Senhor. E Deus veio ao socorro de Davi. E Deus vem ao nosso socorro toda vez que nós confiarmos no Senhor, né? Não deixar se levar pelas circunstâncias, não se deixar de se levar pelas dificuldades, nem as afrontas, perseguições. Sabemos que Deus está conosco, né? Que pelejará pela nossa causa é Deus, né? Então o inimigo pode se levantar contra nós, mas ele não prosperará, né? Por quê? Porque Deus está conosco, amém? Glória a Deus. E Deus é bondoso, nossa infinita bondade, Ele vem nos socorrer, né? Nós temos que buscar, crer na palavra de Deus, né? O profeta é Natan, tá? O profeta Natan, né, que ele alertou Davi, ele repreendeu o Davi, que foi o Senhor que mandou, né, ele para mostrar que Davi não agradou a Deus quando ele fez escolhas erradas, tomou atitudes que não agradaram a Deus, né? Então, às vezes, muitas vezes nós colhemos as consequências das coisas que nós não fizemos de acordo com a vontade de Deus, né? Então, mas tem que haver um arrependimento, né? O nosso clamor também tem que ser uma súplica a Deus, uma oração, né? Para também nos aliviar na hora da aflição, das dores, das lutas que nós estamos passando. Cada um tem uma provação, né? Tem uma luta. Não podemos deixar de perder a fé em Deus, jamais, né? Porque a angústia nós vamos ter, né? E o Senhor vem nos ajudar, nos socorrer. E Ele vai nos redimir o povo, né? Vai tirar do laço do inimigo, vai quebrar todas as armadilhas que estão preparadas sobre as nossas vidas. Laço vai ser cortado, né? Lança, tudo que Deus quer, tudo. Queima carro no fogo, Deus é poderoso, né? Tudo que vem sobre a nossa vida, aqueles que creem na palavra dele buscam e colocam sua confiança nele, cai por terra todo o mal que levanta sobre a nossa vida, porque vem para nos paralisar, vem para nos tentar destruir. Mas Deus não permite não, amém? Você tem que confiar na palavra de Deus, glória a Deus, aleluia. Então, acontece o seguinte, e Deus é bondoso, Ele é misericordioso, amém? Ele continua sendo fiel para nós, e nós temos que continuar sendo fiel a Deus, ouvindo a palavra de Deus, né? Porque Ele nos protege diante do inimigo, das armadilhas, dos laços, né? Que para tentar nos fazer nos cair, paralisar, se perder. Ele também nos instrui através da sua palavra. Por isso que é muito importante você ler a Bíblia, você orar, você jejuar, você louvar, você adorar o nome do Senhor, amém? Se arrepender, pedir perdão para Deus. Todos os dias temos que pedir perdão, nós somos falhos, nós somos errantes, né? E para Deus nos ensinar o caminho que devemos andar, para nos andar pelo caminho da justiça, por amor ao nome do Senhor, fazendo a vontade de Deus sempre, diante de qualquer circunstância. Não pare de adorar a Deus, não pare de confiar na palavra de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. E jamais desista, tá? Seja fiel que nem Davi, um homem segundo o coração de Deus, diante das situações, das afrontas, do pecado, do erro. Ele continuou adorando a Deus, ele continuou louvando a Deus e confiando no Senhor. E Deus veio ao socorro, veio ajudar, né, o seu servo e proteger, fazer com que os inimigos caíssem por terra. Amém? Porque Deus pode tudo, glória a Deus, aleluia. Então nós temos que confiar na palavra de Deus sempre, depositar nossa confiança no Senhor, né? Porque se tem alguém que vai nos ajudar a qualquer situação é o Senhor. E o próprio Deus Jesus disse que nós com Deus somos mais que vencedores, amém? Se nós clamarmos, deixar de orar, de buscar o Senhor, e aqueles que esperam também no Senhor se renovarão suas forças, não serão frustrados e envergonhados, amém? Glória a Deus. E Deus vai mostrar uma solução para nós vencer, sair de qualquer situação, vencer qualquer guerra. E qualquer inimigo também que venha sobre a nossa vida, Deus não vai permitir que ele venha nos tocar, Deus vai derrubar, vai cair por terra toda armadilha, todo laço contra a nossa vida, em nome de Jesus. Temos que crer, glória a Deus, amém. E também Jesus disse, amém, que no mundo nós teremos aflições, mas tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo, glórias ao nome do Senhor. Então tenha bom ânimo diante de qualquer situação.
de qualquer dor, de qualquer aflição, que nem Davi. Ele sabia que estava difícil. A circunstância, ele se sentia culpado daquela situação que ele mesmo causou para a vida dele, né? E tudo que ele passou, levante dentro da sua própria casa, do seu próprio filho, Absalão, né? Queria o trono do pai, queria praticamente acabar com a vida do próprio pai. Isso é porque isso foi a escolha que ele fez. Deus permitiu, porque é causa do pecado, houve um arrependimento, há um sentimento de culpa, mas há um sentimento também de clamor, de misericórdia. E Deus é bondoso, na sua infinita bondade, é isso que Ele quer, que nós se abra de todo o nosso coração, que nós clame, que nós reconhecemos que nós somos falhos, que nós somos humanos, nós precisamos, nós somos dependentes da bondade, da misericórdia de Deus todos os dias, amém? Mas Deus, Ele fala que mesmo diante de nossas dificuldades, das nossas aflições, mesmo diante dos nossos erros, não pode adorar, não pode confiar na palavra de Deus. Ele é bondoso, Ele nos ama, Ele é misericordioso. Ele sabe que nós somos falhos, nós somos humanos, nós somos errantes, só que é perfeito é só Deus, maravilhoso, glória, aleluia. Mas Ele sabe também que Jesus fala para nós, tenha bom ânimo, oh glória. No mundo tereis aflição, Jesus fala, mas tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então nós sabemos que todas essas aflições que nós passamos, Jesus já tinha falado. Então não é novidade, mas o que nós não podemos perder é a fé. Sem fé é difícil agradar a Deus. A fé é o que nos move. A fé é que nos dá vida e esperança. E a nossa esperança está onde? No Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Jesus é a luz do mundo, né? Então nós temos que viver na luz que é Cristo. Amém? E não deixar que as trevas venham sobre nós e nos paralise, né? Porque Deus está no comando de tudo. Deus está no controle de tudo. Glória a Deus. Amém. Então você que está aí, tá difícil, tá numa clame a Deus. O Salmo 25, ele é um clamor, é um pedido de misericórdia, é uma confissão de culpa, né? Porque às vezes a gente está passando situações na vida, acho que cada um tem uma situação, e a gente fala, meu Deus, por que é aquela situação? Muitas vezes foram nossas escolhas erradas, Deus permite. Mas há um aprendizado nas aflições também. A gente começa a entender, e você nunca faça nada por suas escolhas próprias. Tente sempre colocar Deus orando, Senhor, eu vou fazer isso, mas o Senhor me deu um sinal, porque Deus ele fala com a gente através da palavra, né? É que nós temos mania de querer fazer as coisas sem consultar a Deus, né? Isso é uma coisa muito errada, nós, por isso nós fazemos escolhas erradas. E todas as escolhas erradas, as consequências virão sobre a nossa vida. Isso já é um fato mesmo, porque muitas vezes a gente fica pensando, mas por que eu estou passando tanta situação difícil? E a gente fica pensando, porque Deus permite sim, mas permite muitas vezes por aquilo que você escolheu, né? Então nós temos que sempre confiar na palavra, né? Depositar nossa confiança no Senhor e orar ao Senhor, pedir uma resposta diante daquilo que nós queremos, se aquilo vai ser bom para a nossa vida. Deus vai responder, porque tudo que vem de Deus traz paz, Ele mesmo fala que traz paz, e Ele faz com que tudo dê certo. Agora, quando você luta contra o vento ao contrário, você vê que mesmo que você não, a coisa, você quer insistir naquilo, você quer fazer do seu jeito, você vê que às vezes não era nem para ser, mas você insiste, né? Eu já passei por situações assim, que eu fui fazer coisas que não era para fazer, e eu sabia que tinha uma coisa de mim, mas eu fui fazer por teimosia. Isso chama-se teimosia, espírito de rebeldia, essa é a verdade. Aí você quer fazer porque você quer fazer, você quer eu. Então aí a gente acaba se machucando, né? Nós temos que ouvir a voz de Deus, né? A voz de Deus é tudo para nós. O Senhor fala aqui, está nos ensinando, confiar nele, é depositar a sua vida na mão dele. Então, mesmo que há um levante, que nem Davi, os inimigos se levantaram contra Davi. Davi era perseguido o tempo todo. O tempo todo queriam a cabeça de Davi, mas Davi tinha Deus em seu favor. Deus estava com Davi. Davi reconhecia a divindade, conhecia o poder de Deus para a vida dele. Ele era dependente da bondade de Deus sobre ele e o povo de Israel. E se não fosse Deus, se Davi não tinha crido em Deus, o que seria de Davi? Ele não seria nem rei de Israel, oh glória. Mas Deus estava com Davi, amém? Porque Davi reconhecia a Deus em tudo. Ele podia ter errado, errar. Nós somos humanos, a gente não pode pregar, nós vamos errar. Isso aí é errado, nós erramos, nós somos falhos, somos imperfeitos, mas quem é perfeito é só Deus, oh glória. Então nós sabemos que nós vamos errar, mas nós temos que pedir a misericórdia, se arrepender e não deixar de adorar a Deus, não deixar de fazer a vontade de Deus, fazer as obras de Deus, amém? Sempre pense assim, coloque Deus acima de todas as coisas, tudo será acrescentado na sua vida, na minha vida, amém? Então vamos buscar sempre o reino de Deus, a vontade de Deus, primeiramente na nossa vida,
adorar a Deus, glorificar o nome do Senhor, amém? E saber que nós temos quem contar, quem vai nos dar segurança, quem vai nos dar alegria, quem vai dar força. Oh, glória, é Deus, é Deus, é Deus e mais ninguém. Quem sabe da sua luta, do seu problema, é Deus. Quem sabe da sua dificuldade, é Deus, não é ninguém. E você não precisa ficar se justificando. Ele sabe, né? Então nós temos que confiar e depositar nossa confiança no Senhor. É Ele que vai fazer com que as coisas aconteçam. O céu vai se mover em nosso favor. E as cadeias vão quebrar. E toda arma forjada contra a nossa vida não prosperará. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus vem nos livrar. Ele vai pelejar pela nossa vida, pela nossa causa, né? Laço, ele vai cortar, ele queima os carros no fogo. Ele é Deus de tudo, Ele tudo pode. Nós vamos confiar na palavra de Deus, amém? Fiquem com Deus, tenham uma boa noite. Desejo um fim de semana abençoado, né? E que Deus proteja, guarde, dê livramento a sua vida, a sua família, né? E sempre deposite a sua confiança no Senhor. Não faça nada sem consultar a Deus. Medite sobre a lei, leia a Escritura Sagrada. Se está com alguma dúvida no seu coração, não permita que a dúvida venha. Leia o que Deus, peça para Deus uma resposta. Fala com o Senhor, peça para o Espírito Santo de Deus te dar um direcionamento da situação que você está passando, a luta que você está enfrentando, o levante ou a perseguição, seja o que você esteja passando. Coloque Deus, ore ao Senhor, clame ao Senhor, peça que o socorro de Deus venha sobre a sua vida, venha me ajudar, Senhor. Fala para Ele, Senhor, vem me ajudar, eu preciso da sua ajuda, se eu não preciso nada, não posso fazer nada sem a sua ajuda. Deus virá, amém? Deus abençoe, fique com Deus, bom fim de semana, tenha uma boa noite. E a paz do Senhor Jesus, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tenha uma boa noite com Deus, amém.